E aí, Belê Podcast. E aí, Belê, o nome dele, Luciano Berta Filipim, vereador, polêmico, presidente do Sindicato dos Municipários, homem de posição forte na nossa comunidade e conhecido por todos. Alguns concordam, outros discordam, alguns amam, outros odeiam, como é a vida de todo homem público. Luciano Berta Filipim, seja bem-vindo ao E aí, Belê. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí, estamos lutando. Agradeço a participação, né, deste podcast, onde a gente pode contar um pouquinho da nossa história aí, para todo mundo conhecer um pouquinho do Luciano Berta. Isso aí. Tu é natural daqui de Portela mesmo, Berta? Sou. Nasceu aqui em Portela, se criou aqui Sou. em Portela. Um pouquinho para nós da tua origem, teus pais. A minha família é natural, na verdade, a minha mãe, ela é natural da Argentina, né? Veio da Argentina, veio para o Brasil, e aí a nossa família toda, ela é naturalidade italiana, né? Meus bisavós, todos eles vieram da Itália. E aí, meu pai, né, que o meu pai, eu sempre digo, quem me fez, né, é também naturalidade italiana, mas quem me criou foi o Teodomiro Gonçalves Bittencourt, que hoje faz 22 anos que ele já partiu. A nossa história, ela é bem longa, a nossa família, ela é grande, família de pessoas que trabalharam muito, e graças a Deus até hoje, poucos ou nenhum desonraram a nossa família até agora, né? Então a gente tem que seguir os mesmos passos, os mesmos caminhos pelos quais a gente acredita que seja correto e honesto. Tem irmão, Berto? Tenho vários irmãos. Da minha mãe eu tenho o Leonardo, né? Aí eu tenho de pai de criação, tenho mais, são 5 irmãos. E aí, pelo meu pai, a gente tem mais um punhado aí, tem bastante irmãos, né? Espalhado por aí. Tem irmão que eu nem conheço ainda, né? É. Como é que foi a tua infância aqui em Tenente Portela? Como é que foi a tua... Tu estudou aqui nas escolas de Portela mesmo? Viveu aqui? Como é que foi a tua infância aqui? A minha infância ela foi bem tumultuada, né? Por eu fui uma criança que fui criado, né? Na época quando meu pai nos abandonou, o meu pai verdadeiro, que eu sempre digo, né? O Teodomiro Bittencourt, ele praticamente me adotou. E aí então, tanto é que até os meus 13 anos de idade eu não sabia que ele não era meu pai verdadeiro, né? Então, eu estudei em todos os colégios desse município aqui, eu estudei quase em todos, mas comecei a minha caminhada lá no Adventista. Tu estudou na escola adventista? Estudei na escola, nas séries iniciais lá. Professora Rome era uma das professoras que me deu aula lá. E aí de lá eu fui pro CLEA. Então, depois do CLEA eu fui para Sadi Fortes. Depois da Sadi eu eu fui para a escola Tenente. Da escola Tenente fui pro CLEA de novo. Eu não ficava muito em sala de aula. A gente tinha, na verdade, por eu não saber que meu pai não era meu pai, então a gente tinha várias discussões dentro da família e tal. A gente é uma história bem complicada, né? A gente não conta detalhes porque algumas pessoas iriam se ofender. Mas não foi fácil a minha infância. Quando criança, a gente teve vários problemas, né? A gente foi. Eu sempre digo que a gente passou por muitas dificuldades. Mas eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, eu sempre me considerei uma pessoa correta. Por mais que eu era um pouco revoltado, um pouquinho não aceitava as condições, os momentos. Mas tinha muitas pessoas que me gostavam, que gostavam do Berta, né? Então, que até então eu era conhecido sempre como Luciano, né? Não era chamado de Berta. Essa identidade eu carrego ela desde os meus 16 anos de idade, que o Sobrenome. pessoal começou a me chamar de Berta, né? É o da tua mãe ou do teu pai? É da minha mãe, Da tua mãe. da minha mãe. Até os 16, até os 15 anos de idade, eles me chamavam de Bittencourt, de Bittencourtzinho e tal, por causa do meu finado padrasto, né? Meu pai, eu sempre digo, meu pai morreu, quem me fez tá no mundo, né?
Então, foi bem tumultuado, justamente porque eu ia na sala de aula, eu contava, naquela época a gente tinha que chegar na sala de aula e contar qual é que era o nome do pai, o nome da mãe. Isso era de praxe, né, na sala de aula. E aí, uma das histórias que mais, assim, que me desorientou da sala de aula, que me tirou, me afastou das salas de aula e que me deixou um pouco mais duro, foi porque tinha uma professora, eu nem eu não quero citar, até porque o filho dela ainda, né, as pessoas podem até não Sim. gostar, né, então, mas é que tinha que levantar e dizer o nome do pai e da mãe. E eu levantei, disse que minha mãe trabalhava no ginásio, né, minha mãe servia comida naquela época no ginásio, e o meu pai era o Teodomiro Bittencourt. E essa professora, ela me indagou, ela disse, mas como assim ele é teu pai? Eu disse, ele é meu pai. E dele ela olhou para mim e disse, mas ele não é teu pai. E daí eu disse, é sim, né? E aí ela disse, não, teu pai era um fulano que tocava em bares noturnos antigamente e tal, é esse que é teu pai. E aí eu fugi da sala de aula, pulei um portão que era muito grande e cheguei em casa. Cheguei em casa e dei o azar que meu pai estava em casa. E aí eu contei para ele o que tinha acontecido. E naquele tempo o pessoal era de poucas palavras, né? Meu pai brigava por causa de mim. E aí ele me pegou por um braço e me levou pro colégio de volta. Só que naquele tempo todo mundo andava armado, né? E aí o pai entrou e queria pegar a professora. E eu entrei em desespero. Aí eu desmaiava. Aconteceu uma série de coisas, né, para mim. E aí os professores, uns cuidavam de mim, os outros cuidavam dele, justamente porque as pessoas, na verdade, os próprios professores, né? Eles não aceitavam algumas condutas que tinha lá dentro. Então, naquele tempo não tem o que tem hoje. Hoje nós temos psicólogo, hoje nós temos um amparo Sim. legal, né? E naquele tempo não tinha. E o Berto foi se criando daquela maneira. O Berto foi, né, sendo dono de si, eu tinha que me defender. Alguns dos meus irmãos na época diziam que eu não tinha pai. E eu queria saber, eu queria entender. Mas eu perguntava pro meu pai, ele me amava tanto que ele dizia que pai é aquele que cria. Mas eu não entendia, eu não sabia O que significava? o que significava o que ele dizia. Então, aos 13 anos, eu comecei a correr atrás para mim saber como é quem era meu pai de verdade, né? E até que eu descobri que tinha um irmão indígena que era meu irmão. E eu queria conhecer, porque o meu sonho era ter um irmão. Uhum. E aí fui de atrás, descobri ele, daí descobri quem que era meu pai. Fui até o boliche que ele tinha um mercadinho no bairro Operário. Fui lá, perguntei para ele, disse, tu é meu pai ou tu não é meu pai? Eu não sou teu pai. E aí, como alguns homens covardes se defendem na vida, né? Ele disse que a minha mãe, na época, né? Mas eu confio na história da minha mãe, né? Eu disse que minha mãe não era confiável e tal, e que ele não tinha certeza. Digo, então nós vamos fazer exame. Naquela época a gente já sabia que existia exames, né? E aí então, passou-se passou uma hora, 2 horas, eu fui até o fórum da cidade. Mas aí não tinha ainda meus 13 anos, eu estava para completar os 13 anos de idade. Fui no fórum, e lá no fórum eu encontrei um monte de pessoas lá e tal, e eu queria falar com o juiz. Aí eu disse, eu vim aqui, eu quero falar com o juiz. E Tu não tinha 13 anos, né? Tinha 12 anos. tinha 12 anos. E aí eu disse, e aí quem tava lá era o João Geller, o Joca. E o Joca era amigo do meu pai. Eles eram do mesmo partido. Meu pai foi fundador do PDT em Portela. E aí então ele disse: Vem cá, Bittencourt, o que está acontecendo contigo? Daí eu contei a história para ele. Só fui lá falar com meu pai disse que não é meu pai, e eu quero descobrir essa história aí, chega, já tá demais, eu vou pro colégio, né? Acontece isso, alguns irmãos meus me tratam dessa forma e eu quero descobrir a verdade. E ali ele me levou para fora do fórum, conversou comigo e disse: Ó, fica tranquilo, a minha palavra eu vou te dar. Nós vamos descobrir a verdade, nós vamos resolver, mas eu sou amigo dos teus dois pais, então nós vamos se organizar. E me acalmou e eu fui para casa. Cheguei em casa, contei pro meu padrasto, né, meu pai,
E ele chorou muito naquele dia, porque ele não queria isso, né? Sim. Só que também a família não aceitava que eu me assinasse Bittencourt na época. Eles não aceitavam. E aí, então, eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Mas conforme foi o prometido, o Joca um dia conversou com meu pai, conversou com meu pai também, né? E aí perguntou para ele: tu quer que faça exame? Nós vamos fazer exame. Caso O teu pai contrário, vamos biológico. resolver isso aí. E aí ele disse: não, não precisa, eu reconheço ele, só não quero convivência. Então eu fui vivendo dessa forma, E cuidei ele do. vive aqui em Três de Portela ainda? Não, agora ele tá lá em Lindolfo Collor. É. Tu não tem contato? Não. Cara, eu fui 3 vezes na casa dele. Ah, tu foi na casa dele. Eu fui uma vez sem avisar, tomei coragem, eu queria mostrar meus filhos para ele. Fui lá, cheguei lá, bati na porta, né? Uma cena mesmo de novela, né? Bati na porta e quando eu pensei em desistir, eu escutei um arrastar de chinelo, era a mulher dele. Me tratou com educação. Aí ela disse: quem é o senhor? Eu disse: não, eu gostaria de falar com o Ivo mora aqui? Ela disse: sim, mora. Se ele está em casa? Ela disse: não, ele não tá, ele está trabalhando, mas daqui a pouco ele chega. Aí eu já estava meio. A gente fica, né, Uhum. apavorado, né? E eu estava com meus filhos dentro do carro também. Daí eu disse: a senhora não tem o contato dele? Daí ela disse: tem sim, eu só vou pegar o telefone. Ela entrou para dentro e ela voltou. Tá, mas me diz uma coisa: tu não é o Luciano? Daí eu disse: sou. Mas então chega, vamos sentar, daqui a pouco ele chega. E aí fiquei ali tomando um mate com ela ali, meio ciscado, né? Meus gurizinhos sentados ali, minha mulher. E aí daqui a pouco ele chegou. E quando ele chegou, ele entrou 3 vezes na porta para dentro de casa e saiu de volta, né? Ele não sabia o que fazia. E eu só me lembro que ela falou para ele: o tempo passa. O tempo passa. E aí, daqui a pouco ele foi lá para dentro, ele criou coragem, veio, perguntou como é que tava a Portela e tal. Mas conversamos de tudo, menos falamos se ele era Sim. meu pai ou não, porque não parecia que na hora tudo que eu fui fazer lá não tinha o porquê. E aí então conversamos. No mesmo dia eu vim embora, almoçamos lá. E aí eu me lembro que ele abraçou os netos dele, chorou um pouco. Mas eu disse para ele: ó, não me interessa o que aconteceu no passado, venha, nos visita, né? Tu tem teus netos aí. A hora que precisar de nós, chega aí que nós vamos conversar. E fiquei esperando, não veio. Aí eu fui mais 2 vezes lá. Me tratou com educação, me tratou com respeito, mas nunca veio, não adianta, não veio ver não veio nos visitar, não veio, né, conversar com os netos. E eu até sempre me senti muito, eu não gosto de falar essa palavra azarado, né, mas em família assim, eu sempre fui uma pessoa que ajudei todo mundo. Uhum. Nas horas das dores sempre eu servi e quando é para comemorar poucos lembram, né? Então a gente já aprendeu desde criança que é assim que funciona e a gente vem lutando, a gente vai aprendendo, né? Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus porque eu fiz muita M na minha vida. Mas eu, aos poucos, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, Então na internet pode falar merda, né? mas quando Tu, tu, fui, tu morou no Rio de Janeiro, era jovem quando tu foi pra lá? sim, eu saí daqui, foi em 2006, quando ia começar a Copa do Mundo. Tu já estava formado em ensino médio já? Já, Já? já estava. Aí Tu tá com quantos anos, Marco? eu tô com 40, 40 anos. 40 anos, completei agora dia 15 de outubro. Não é. Eu não lembro, eu não lembro ouvido pra cá. E como é que o que tu foi fazer no Rio de Janeiro? É que assim, que história é essa que tu foi pro Rio de Janeiro, virou empregado do Renato Portaluppi? Como é que é essa história? Na verdade, eu nem sabia que era ele, né? O dono lá. Eu tive meus 2 primos, os 2 irmãos, o Noedi e o Joedi. O Noedi trabalhou, acho que em torno de 22 anos na Porcão. E o meu primo, o Joedi, ele chegou a ir até para o Marrocos, na mesma casa, trabalhando dentro da Porcão. E naquele tempo todo mundo sonhava, eles vinham para cá, mostravam foto com artista, né? A gente olhava, cidade maravilhosa, só assistia Na TV? na TV, né? E aí então bateu aquela curiosidade e eu sempre fui uma pessoa assim, ó, se eu quero ir, eu vou ir. Então, a gente, determinado naquela época, recebi o convite para trabalhar lá e fui. Saí daqui com uma mochila nas costas, né, um telefone celular e fui para lá.
E aí eu comecei trabalhando, na verdade, na Galeria Gourmet, no Shopping Downtown, né? Daí do Shopping Downtown eu fui pro Loft, que é perto ali. E aí depois, então, eu adentrei. Na verdade, a Galeria Gourmet já fazia parte da Porcão, na Rede do Porcão. Mas daí eu comecei a fazer uns extras dentro da Porcão da Barra. Daí depois eu fui pro Aterro do Flamengo, Copacabana. E aí depois, então, lá no Aterro do Flamengo, lá que eu conheci, que eram diversos donos, né? Aí eu conheci o seu Valdir e o seu Helder. E aí eles me convidaram para abrir, eles gostavam da minha postura lá dentro, Uhum. para nós reabrir uma casa em Brasília, que era também Porcão Rios. E aí então eles tinham um problema lá de desvio de dinheiro e tal lá, e eles precisavam que eu ajudasse eles a reabrir a casa lá em Brasília. E aí eu perguntei para eles, tá, mas e quando que eu tenho que ir para Brasília? Eles disseram, não, tu vai quarta-feira. Disse, tá, mas hoje é sexta. Eu não, eu tenho que pagar minhas contas aí, eu tenho aluguel, eu tenho isso. Não, nós vamos deixar o dinheiro tudo aí na portaria para te pegar com o teu gerente, passagem, nós compramos tudo e tu vai para lá. Tu quer ir para lá, tu vai para lá. Disse, olha, se vocês estão me convidando, eu quero. E acabei indo para Brasília. E lá eu fiquei, então, fiquei um ano no Rio de Janeiro e praticamente um ano em Brasília. Ficou um ano no Rio e um ano em Brasília. Isso aí. Ficou lá. Conheceu o Rio de Janeiro de ponta a ponta, porque tu disse aí, pelo menos das partes mais nobres do Rio de Janeiro. É, a gente conheceu ali São Conrado, Rocinha, Gávea, Aterro do Flamengo, né, Copacabana, Barra da Tijuca, né? A gente conheceu diversos lugares ali, não deu para conhecer tudo, mas Uhum. conhecemos um bom pouco lá. Como é que foi a tua passagem por Brasília? Cara, Brasília, eu quando cheguei lá, então fui para uma casa dos gaúchos, né? Que tinha casa dos gaúchos lá, trabalhava na Porcão Rio, na Porcão Rios e no Pier 2 lá. E aí, então, morava na casa dos gaúchos, né? Então era só gauchada, pessoal aqui de perto de nós aqui. Um albergue? Como é que era? Era uma casa que morava só a O gauchada. pessoal que trabalhava É, lá, morava lá. quem era do Rio Grande do Sul ia para aquela casa, que, né? Daí eles meio que, Uhum. então, tinha de diversos lugares, uma maioria era gaúcho, né? Hoje temos bastante gaúcho lá que tem os empreendimentos deles lá, amigos nossos lá que tem que, né, continuar. Mas, assim, foi um aprendizado. Brasília é uma cidade ela é muito seca, né? Um ar muito seco, né? Um calor também, né? Bastante calor. E é uma cidade que você aprende, porque lá você conheceu os políticos mesmo, né? Sim. E lá a gente sempre servia e tratava. Conheci Renan Calheiros, conheci, meu Deus, conheci diversos, né? E lá a gente via como é que realmente funcionava a política, porque era dentro a casa que nós atendia, ela tinha lugar para 3.000 pessoas, né? Ela atendia, chegava a atender 3.000 pessoas durante o dia. E aí, então, eu trabalhava no salão 1, salão 2 e também no bar. Mas eu gostava de ficar no bar, porque lá realmente a gente via como é que funcionava, né? E é uma cidade que tem muito dinheiro, isso aí deslumbra muito nós, né? Eu, naquela época, penso em 2020, 2006, 2007, eu vendi uma garrafa de vinho pro Renan Calheiros de 21 mil reais, Exato. né? Então, isso naquela época, para mim, era. Eu achava que era, O né? auge da. Com o Renan era, né? Com o Renan Calheiros era. É. Depois voltou pra cá. Voltei para Portela. Aí então voltei para Portela, então não sabia que a história ia se repetir, né? Aí voltei para cá e praticamente uns 4 meses depois, uma namoradinha que eu tinha lá em Brasília ligou para uma amiga minha. Achou ela pelo Orkut naquela época, né? É. Que era a Luana, filha do seu Emanuelzinho. E perguntou se conhecia o Luciano. E ela era uma das melhores amigas que eu tinha aqui. E ela disse: Não, Luciano, né, eu tô grávida, né? Vou ter um filho. E é do Luciano. E aí caiu a casa pra mim naquela época. Quando tu voltou de lá, tu ficou sabendo aqui que Fiquei ia ser pai. sabendo daqui que ia ser pai. E aí então tive um filho, o Breno Antônio, né? Hoje ele completou 18 anos, né? Esse ano que passou, completou 18 anos. E aí, então, fiz um concurso público na prefeitura. Na verdade, já tinha desistido de dois, tinha passado em dois, tinha desistido. E daí, quando, né, começou a vir As contas pra as pagar. contas para pagar, eu disse, não, eu trabalhava no abatedor, né? E aí, então, eu fiz o concurso público e passei como motorista. Que é o teu concurso hoje, tu é É meu concursado como concurso motorista. hoje. Isso aí. É, daí depois tu casou aqui, Daí mais dois aqui. conheci, na verdade, quando eu
praticamente estava namorando, daí descobri que tinha o filho lá, mas daí não podia terminar aqui também, né? Então Sim. já estava morando junto. Foi ligeiro. Eu namorei muito tempo, fiquei um mês namorando e casei, né? Aí, essa é né, foi uma das questões assim que mais me deixou contra a parede, porque eu não podia enganar nenhum e nem outro, né? Então a gente assumiu, né, o Breno Antônio, né, meu filho, e aí Que hoje então mora contigo, né? Hoje está contigo, né? ele voltou para Brasília semana passada. Voltou para Brasília? Voltou de novo para lá. Ele vem, passa uma temporada, ele volta, Hum. é o estilo dele. E aí, então, logo depois, então, 2 anos depois, lá, fiquei quase 2 anos casado, né, amontoado com a Itamar. Aí a Itamar engravidou do João Pedro, né? Daí o João Pedro nasceu, então, em 2010. João Pedro tá com O João Pedro 15, tá com 15 anos de idade. 15 anos de idade. E aí, depois, quando o João tava com 4 anos, eu tive o 30 pila, né? E a gente tava numa miséria do tamanho do mundo, né? E aí a minha mulher tinha que trocar, eu pedi para ela trocar o anticoncepcional, porque era muito caro, e Por um né, o mais barato. orçamento por um mais barato, e aí acabou vindo o Pedro Henrique, né? Que é o meu gordinho, né? O meu. Tua cara. Não tem que tirar gastá-lo. E a política, Berto? Como é que, onde entra a política na tua vida, assim? Tu, vamos dizer assim, eu lembro de ti aqui concorrendo pelo DEM, né? Num voo solo suicida, né? Concorreu sozinho, sem nominata, sem legenda. Em 2016, depois tu concorre em 2020, fica primeiro suplente pelo PSDB, e na última tu vai para o MDB, concorre e consegue a tua cadeira lá foram 2 cadeiras do MDB, tu ficou com uma dessas cadeiras e tá lá garantido a tua cadeira na Câmara de Vereadores para os próximos até 2028. Como é que entra a política para ti? Como é que ela surge na tua vida? A política, para mim, eu comecei a frequentar a Câmara de Vereadores aos 7 anos de idade. Então, eu sempre participei, sempre fui lá, gostava das discussões. Naquela época era em cima da Emater, né? E eu era polêmico, né? Eu me lembro Ainda que é, uma né? vez eu vi que fizeram um brick em Portela de um gol por asinha de galinha e tal, e o povo dizia que era errado e tal. E eu entrava naquela vibe lá de discutir, e eu queria dizer que o cara era ladrão, porque eu achava a coisa mais linda do mundo tu ver alguém errado e apontar o dedo, né? Então, Uhum, pra mim era o. E aí eu fui expulso tentaram me tirar da sessão pela primeira vez aos 7 anos de idade, Parabéns. né? Naquela época, quem não deixou eu sair foi o Clóvis Carbone, que presidia naquela época a, a, Câmara? a Câmara de Vereadores, né? E aí, então, pediram para mim ficar quieto, eu fiquei quieto, então, né? E fiquei até o final da sessão. Mas foi a partir dali, então, que aquilo entrou nas minhas veias, né? Então, eu sempre participava, toda eleição eu participava, né? Eu andava com a bandeira, que são os que mais me lembro, do tempo do Brito, do tempo do Rigoto. Aí depois teve que era do PSDB, Ieda? a Ieda, naquela época, que me lembro, que foi uma das coisas que foram, né? Brizola, que meu pai era fanático do Brizola, Colares, né? Então, que veio aquelas Kombi, Uhum. né, que tinha os lápis de cor, né, as carretinhas em Portela. Então aquilo foi chamando a minha atenção, porque aí eu fui descobrindo que através da política, e o meu pai, na época, o Teodomiro Bittencourt, ele sempre ajudava muitas pessoas. Ele ia a Porto Alegre, naquele tempo ele trazia cadeira de roda, ele trazia, ajudava o pessoal daqui que queria se formar. Tem um monte de gente em Portela que se formou graças a ele, porque ele tinha um apartamento lá, e aí ele emprestava, não somente para a família dele, mas também para pessoas de fora, né? E aí, então, eu emprestava para as pessoas estudar lá. Então, eu achava aquilo ali, poder ajudar as pessoas, né? Mas a gente sabia, né, das condições financeiras da gente. Então, como eu trabalhei pouco de tudo, a gente fez um pouco de tudo. Eu engraxava sapato, eu juntava ferro velho, né? Naquele tempo, no tempo do ferro velho, eu tenho cicatriz até hoje no meu pé, que o meu pai também juntava ferro velho, que era um hobby dele, mas ele guardava, ele era um baita de um administrador naquela época. Então, a gente juntava naquela época osso, vidro, né, Uhum. ferro velho, e eu de carrinho levava para vender, para poder, né, ganhar os troquinhos, sempre, o meu pai sempre dizia, o homem tinha que andar com os troquinhos no bolso.
E aí, então, a política era a maneira, porque como eu gostava de ajudar muitas pessoas, e minha mãe cobrava muito, ela dizia bem assim, em casa tu não gosta de ajudar, mas na rua tu tá sempre ajudando as pessoas, né? Tu tá sempre fazendo alguma coisa, né? Se eu via um velhinho atravessar a rua, eu ia lá, ajudava o velhinho a atravessar a rua. Eu achava aquilo ali, né, a coisa mais linda do mundo, e continua sendo para mim. Então, sempre foi um sonho estar na política. E aí comecei a batalhar, né? Como tu bem disse, né, em 2016, eu não compartilhava das ideias que tinham na época, né? Até porque eu já tinha entrado na prefeitura e eu achava que era diferente, né? E as pessoas, o Berta, eu não sou vítima de ninguém, mas sempre eu trabalhava, dava, né, o que eu tinha, o sangue, e eu não era valorizado. Aí o cara lá que não fazia nada, que era mais chegado do secretário, disso, daquilo, tinha tudo. Então eu achava aquilo ali um crime. Então eu comecei a defender justamente os funcionários. Então, desde quando eu entrei no meu concurso em 2010, eu nunca fui contra os meus colegas de profissão e nem os colegas, né, mais antigos, que são os efetivos do município. Então, eu sempre batia de frente com o secretário, batia de frente com o prefeito. Se eu achava que estava errado, eu digo, por que vai pagar mais o cara que está entrando agora e esquece os caras que estão aqui, né? Então, ali eu comecei a bater de frente. Então, aquilo ali foi me indignando, de certa forma, onde eu disse, mas sabe uma coisa, não vou apoiar num lado nem no outro, eu vou criar um partido. Na época, junto com o Diego Peruso, criamos um partido, arrumei um candidato a prefeito, uma vice, né, na época, que foi o Diego Perusos e o Vargas, muito meu amigo também. E aí tivemos a coragem nós sabíamos que nós não tínhamos chance, mas nós sabíamos que nós podíamos, através da nossa coragem, mostrar para muita pessoa de que, peraí, se é só por uma fatia do bolo, nós não necessitamos disso, nós trabalhamos. Então, lá eu concorri e fiz 98 votos. 98 votos empurrando uma Brasília branca que eu tinha. E aí, então, depois, claro, a gente recebeu um convite, né, do Rosemar Sala, que eu tinha uma lavagem de carro junto com meu irmão, e ele ia quase todos os dias lá, pelo menos 3 vezes por semana ele ia lá. E aí falava política, eu gostava de política, eu trabalhava no transporte escolar, então eu tinha um tempo na fuga ali dos horários, eu trabalhava na minha lavagem, né? Então ele ia lá, conversava comigo e, né, tu fez 98 votos sozinho, tu já pensou se tem uma estrutura, né? A gente consegue te dar um apoio. Você tem agora os bombeiros voluntários que você está lutando aí e tal. Eu acho bonita essa tua luta, essa tua ideia, né? Vocês têm os seus colegas aí, nós éramos 16 formados naquela época, nos bombeiros voluntários, e os 16 são formados, tiveram a formação graças a mim, né? Porque eu também comprei uma briga lá dentro do batalhão, porque tinha Expo Tempo em Portela. E naquele tempo, a Expo Tempo, né, ela era visibilidade praticamente para quem trabalhava mesmo ali dentro, né, do núcleo da prefeitura. E aí, então, eles arrumaram esse curso para nós, que, na verdade, os bombeiros militares só davam de 10 em 10 anos. E deu bem naquele dia, deu na época da Expo Tempo. E aí a gente foi lá, e enquanto tinha Expo Tempo, nós estávamos fazendo curso. Lá em Três Passos. Lá em Três Passos. E aí, então, compramos algumas brigas lá, porque eles achavam que nós estava, né, era político, e nós não queríamos estar lá. Nós somos mandados para lá. E aí eu disse, mas eu sempre aprendi a fazer, do limão uma limonada. E aí, então, fui lá, comprei a briga com o grupo, falei para os professores, digo, aqui ninguém veio por vontade própria, aqui nós estamos aqui porque está tendo um evento no nosso município, nós temos que. Então, o prefeito mandou nós para cá e nós vamos fazer, e agora nós queremos fazer o curso. Aí o comandante disse, então, peraí, então agora vocês vão ter um curso. E quase mataram nós, mas deram o curso para nós. E aí, então, a gente começou essa luta lá atrás com os bombeiros. E aí, então, com mais colegas meus, Thiago, né, tem diversas pessoas aí que nos ajudaram. E aí, então, a gente resolveu a concorrer mais uma vez. O alicerce inicial dos bombeiros foi tu, o Thiago e o Cássio, né? Que tipo assim, ficaram à frente no início. A gente começou lá no início, era eu e o Thiago, né? O Thiago Vizinheski, né? Daí tinha o Pedrinho Fé, o Cássio ainda não fazia parte do grupo, né? Então nós começamos lá atrás, tinha o Pedrinho Fé, tinha o Márcio Sala, tinha um pessoal que era da Miraguaí, tinha pessoal da Barra do Guarita, tinha de Derrubadas, né? Então tem um que já está em memória, né? Que inclusive a gente foi lá para ajudar a tentar ver se achava e achamos, né? Ele acabou se afogando numa cascata, né?
E aí, então, depois, com o tempo, quando nós começamos os atendimentos, aí a gente sempre tinha uma parceria muito boa com o SAMU. Uhum. E aí, então, volta e meia, quando acontecia alguma coisa, a gente tava lá ajudando o SAMU. E aí, daqui a pouco, o Cássio foi parceiro, gostava, veio, começou a participar com nós, a convite nosso. Aí depois eu trouxe a Rudinéia Sala, depois eu trouxe a Duda. E aí a gente foi trazendo algumas Foi pessoas. a base dos Foi a bombeiros base do que bombeiro, e aí começamos, iniciou e que e tá tá aí a hoje. história que tá aí hoje, e foi plantado, tá aí para todo mundo desfrutar, né? Mas daí tu concorreu em 2020 pelo. Então, assim, teu pai, lá, o Bittencourt, era bresolista, ou seja, vinha Isso, da PDT. esquerda, né? PDT, com a base de esquerda. Tu passou pelo PT, não passou? Tu passou pela esquerda, né? Isso não dá pra gente esquecer, apagar da vida da gente. E aí foi pro DEM e foi migrando, né? Isso aí. Foi dando uma guinada, e aí chegou a tua primeira eleição, vamos dizer assim, com condições de se eleger, foi 2020, na eleição do Sala, na primeira eleição do Sala, que foi um dos principais agentes aí, junto com outros, evidentemente, mas dessa vitória do Sala, que na época parecia improvável, né? Isso aí. É que na época ninguém acreditava, né? Era um grupo fraco. Nós tinha 10 pessoas na rua fazendo campanha, né? O Hélio do Balestrin, né? Tinha o Nide, o próprio presidente da Câmara, né? O Mauro Ludovic. Então a gente tinha diversas pessoas, né? Era 10 pessoas que iam para combate. Então a gente começou uma eleição, né? Acreditando na história dele, né? Porque ele contou uma história para nós, como hoje eu estou contando a minha. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo que nos bares o nosso nome estava muito bem comentado, né? Só que a gente sempre via que faltava alguma coisa para nós. Então, eu digo nós, eu digo para mim, né? Mas a gente via que a eleição dele estava muito boa, porque o povo, quando resolve de mudar, ele muda. Quando Então, guina, quem, não tem quem quem tem segura. força é o povo. Não é o Berta, não é o fulano, o Beltrano. Quem tem força é o povo. E ele faz o que ele quiser, né? Então, a gente viu que estava tendo essa virada e eu comecei a me empolgar porque para mim já não era mais, e isso não tô sendo nem um pouco desonesto. Eu já vi que não era só a minha eleição. Então eu priorizei a eleição do executivo. E ajudamos, deixei de ajudar o João Antônio, que era um baita amigo meu, mas justamente porque eu não queria aquela aliança, né? Então acabamos, né, nos distanciando. E aí então fiquei primeiro suplente, né? Fiquei primeiro suplente, a gente assumiu, começou um trabalho, né? E as únicas duas coisas que foi me prometido para mim ir para aquele grupo era justamente montar os bombeiros voluntários e ser um dos chefes da saúde, na Secretaria de Saúde, no transporte, para poder ajudar as pessoas, porque eu já havia passado por lá e tinha feito um papel muito bonito. E infelizmente isso não foi, né, não foi cumprido comigo. E desde ali eu vi que a pessoa não tinha palavra. E aí então, né, Como acabei. é que foi teu rompimento? Porque teu rompimento ele foi, vamos dizer assim, tu rompeu com a atual administração de maneira traumática, né? Virou o assunto da cidade, inclusive talvez possa ter sido um dos fatores que levou você, 4 anos depois, a ser eleito, 2 anos depois, não dá bem 2 anos, não, 2 anos e meio, né, depois, Isso aí, 2 anos. ser eleito vereador. O que é que foi esse rompimento? Cara, assim, ó, o rompimento foi um dos piores possível, porque naquela época ele nos chamava, né? Nós tinha a maioria na Câmara, aí ele nos chamava sempre no gabinete às 4 horas da tarde, sempre da segunda-feira. Então a gente era sagrado, passar por lá, decidia, ó, vocês vão lá, vão fazer isso aqui, e eu não compactuava com isso, porque eu também sou soberano nas minhas atitudes. E o que é certo, e o que é errado. Então, algumas coisas eu não compactuava. Mas, como a história estava bonita, a gente estava trabalhando, né? Daí, como não deu para mim trabalhar na Secretaria de Saúde, que ele não cumpriu comigo, eu fui para os serviços urbanos. E lá nos serviços urbanos eu comecei a mostrar nome, mostrar caráter. Limpamos a cidade em 40 dias, começamos a mostrar, né, que nós tinha potencial. E aí começou os meus problemas. Porque daí o meu serviço, as pessoas fotografavam, faziam um videozinho. Tá aí, ó, o vereador que tá trabalhando, o vereador que tá fazendo isso. Liguei pro Berto, o Berto me atendeu. E começaram a elogiar o serviço do Berto. E aquilo começou a criar um desconforto entre eu e a primeira-dama, que era a secretária na época, né? Então a gente começou a ter esse desconforto. Então começaram a dali, né? Ah, não é para ser assim, porque tu não tem que estar aparecendo nas manchetes.
porque você apareceu no província, porque o que que tu tem que estar aparecendo em jornal, o que tu tem que estar dando entrevista. Digo, mas se eu fui chamado, eu vou dar. E aí começou uma guerra, né? Ah, teve essa questão de. Teve. Começou e todo mundo, quem trabalhou comigo sabe, né, que eu não estou mentindo. E aí, então, me tiraram da secretaria, né, alegando que os colegas não gostavam de mim, que os colegas não, né? E assim, ó, eles têm poder, eles sabem trabalhar comprando as pessoas, né? Então, essa é a minha posição, meu posicionamento. E aí me botaram na Secretaria de Educação. E lá na educação, então, né, foi onde eu fui trabalhar e ali, então, foi se apagando um pouco do meu trabalho. E aí, quando eu estava na educação, foi mandado 2 projetos para a Câmara, né, onde nós teríamos que votar a favor da administração. O primeiro era tirando, né, o plano de carreira dos professores, né? E aí eu disse, meu Deus, né, de que forma isso? E o outro projeto era, então, nós ia mexer também no salário dos servidores, né? E naquela época eu não compactuava, cheguei numa reunião, a gente acabou praticamente batendo boca, eu e o gestor da época, que é o Sala, né? Então a gente bateu boca e ele disse bem assim, me diz uma coisa, tio, ou você vota como eu tô te pedindo, ou eu vou mandar o Mauro ir votar. O que que tu quer? Eu disse, mas homem, faz o que tu bem entender. Eu costumo não cuspir no prato que eu como. Mas eu tinha que me manter vivo, porque eu sei que iam mexer no salário dos professores. E aí, então, peguei, menti para ele que eu votaria favorável ao projeto dele. E aí ele disse: eu vou ir lá assistir e eu vou ficar cuidando o que vocês vão fazer. Dependendo do que você fazer, eu vou tirar você e vou votar o Mauro. Aí, então, como tinha aquela regra, né, que até Laura era o vereador titular que tinha era saído para isso, que secretário. estava na Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, na Obras naquela época, né? E aí, então, conversei com o Mauro, Mauro, não acho certo e tal. E ele disse, cara, tu é um suplente. Tu tem que votar a favor. Certo, ponto final. Não tem escolha. Então vai lá e faz o que o Sala, ou deixa que eu vou lá e faço. Eu disse, não, então pode deixar, vou ir lá, mas é contra a minha vontade. Porque eu nunca votei contra os funcionários públicos, nunca fiz isso. Então, menti para ele e disse que iria ir lá e fazer o que ele estava mandando. Chegamos lá, tinha mais ou menos umas 100 pessoas lá dentro do plenário, né? E começaram a me atacar. Chamar de sem vergonha, dizer que eu ia votar a favor do prefeito, que eu não tinha escolha. E eu quieta, não podia, até 5 minutos antes, eu não poderia abrir a boca e dizer que eu votaria contra. Quando deu os 5 minutos, eu me lembro que eu falei para um Thiago, que é o chefe da Câmara. Thiago, me diz uma coisa. Podem trocar agora tirar o suplente e botar Titular. o titular? Não, agora não pode mais. Então todo mundo para dentro da sala, da sala das comissão, que agora nós vamos conversar. E naquilo todo mundo se surpreendeu com a minha atitude. Eu chamei todos os vereadores, eu me lembro como se fosse hoje, tudo Ferrari, né, a Irineia, todo mundo. Chamei lá dentro e eu disse, ó, o negócio é o seguinte, eu sou contra o projeto do prefeito. Eu não aceito que mexam no plano de carreira uma conquista dos professores. Só que eu não vi que atrás daquela porta estava a Rome, a professora Rome, e estava a Clarice Mainardi, que naquela época já representava a FEMERX. E elas escutaram eu botando os pingos no i lá dentro. E aí eu me lembro que o Dudu Ferrari era um dos, né, que era, ele era jurídico também, né? Ele era advogado, né, mas era vereador na época. Ele disse, tá, mas e aí, como é que tu vai fazer, homem? Tu vai votar contra? Tu sabe que o Sala vai ter tirado da Câmara. Tu tá lascado, cara. Daí eu disse, bom, agora você que defende, que é do Partido dos Trabalhadores e que defende o trabalhador, eu quero ver se você vai ter coragem, vai lá e vota agora contra os trabalhadores. Porque eu não vou votar favorável a esse projeto. E virei minhas costas, saí da sala e deixei pegasse fogo. Ah, quando eu voltei lá, todo mundo já estava sabendo, através das colegas ali, foram lá e contaram que o Berta votaria a favor delas, né? Não votaria contra elas. E aí, o cara que estava sendo atacado até então, que estava sendo chamado de sem vergonha disso, daquilo, Virou o jogo. virou o jogo. E quando eu entrei, por ordem do prefeito, né? A presidente da época disse, nós vamos começar então a votação vai Luciano Berta. Como você vota? Aí eu fiz um discurso, né? Fiz um baita do discurso. E aí então eu disse que contra funcionário eu não votava, né? E sabia que ia perder a cabeça ali naquele momento, né? Porque o prefeito não ia aceitar e não ia aceitar mesmo como não aceitou.
Então, eu fiquei 1 ano e 2 meses na Câmara de Vereadores. Então, no terceiro mês, né, que eu estava como vereador suplente, no 1 ano e 3 meses, eu fui, então, retirado. Foi automático? Depois da sessão, já não, na sessão seguinte já não estava? Já não estava na sessão seguinte, me tiraram, daí começou as humilhações, né, porque daí eles diziam, quero ver agora se os professores vão te sustentar. E aí eu já tinha minha lavagem de carro, né, então eu estava indo muito bem, obrigado, né. Mas aí começaram, né, professores começaram a ficar com medo, né, alguns continuaram levando os carros ali, alguns colegas meus foram proibidos de levar carro ali, não podiam levar, e aí começou marcação, começou denúncia para o Ministério do Trabalho, começou denúncia do Ministério Público, me cercaram e foram arrancando o que tinha. E eu fui aguentando. E eu só fui aguentando, que é bom também lembrar disso, que como eu te disse que na minha vida foi os padrastos que me deram, né, a oportunidade, o João Leite, pelo qual é o dono do terreno que eu tenho ali, foi então o cara que disse bem assim, não, a tua atitude foi boa, foi bonita, e tu pode ficar aí, fica aí, porque eu vou dar um jeito de segurar a barra pra ti. Pode trabalhar, baixa tua cabeça, vai trabalhar, que é o que tu sabe fazer. E na próxima eleição tu vai concorrer e tu vai ser elegido. Então ele me ajudou muito, o João Leite foi um cara assim excepcional para mim, acabou me ajudando e foi o que me manteve de pé. Na verdade, eu sustentei os meus filhos foi com o salário da lavagem, porque o meu salário que puderam cortar, cortaram, me tiraram das viagens, me tiraram de tudo, a insalubridade. Bom, é complicado, porque eu fui o único vereador, não, o único funcionário da prefeitura que já havia ficado 6 anos por perseguição política, 6 anos eu fiquei sem plus e sem hora extra. Então, o único motorista do município de Portela que não recebia plus nem hora extra era o Berto. Então, daí começou tudo de novo, né, na gestão, né, que eu tinha ajudado o cara a se eleger a prefeito. E aí, então, as perseguições vieram, mas eu me mantive em uma postura firme, né, aguentei, trabalhei dobrado, suado, mas graças a Deus, através de muitas ajudas, pessoas que me ajudam, o Marcos Mantelli, que é um lugar que eu moro até hoje aí, que foi um cara, família dele, né, me ajudou muito, e eu acabei ficando de pé e vindo para uma eleição e graças, meu bom Deus, me elegendo a vereador do município de Portela por 4 votos, né? 4 votos. Vai Na última sessão, sumiu a urna, ninguém sabia onde é que estava, e eu escutando o Jonas Martins, escutando o pessoal na rádio, né? E num desespero, mas eu já estava, eu acredito muito, eu sempre fui um cara de muita fé, eu tenho muita fé em Deus, muita fé. E aí eu disse, ó, seja feita a tua vontade. Se é para mim ser alguma coisa, eu vou ser, e se não é, não vou ser. E aí eu olhei para cima assim, quando eu olhei assim, meu filho ergueu as mãos e eu fui ao chão, porque eu não acreditava que eu tinha passado, porque o meu colega, o Nata, ele estava com 23 votos na minha frente, né? E aí então eu já achava meio ruim, mas daí quando falaram que tinham achado a urna e a urna era 70 e ela era do tenente, eu disse, opa. Não tem chance. Aí Tô no jogo. aí eu tô no jogo e graças a meu bom Deus aí a gente conseguiu se eleger e entrar para a Câmara de Vereadores de Portela, né? Como é que tu avalia esse teu primeiro ano agora, assim, efetivo, como vereador efetivo? Olha, as escolhas mais duras sempre foram Que agora tu tá na tua posição, né? Antes você estava na situação e isso. agora na oposição. Como é que tu avalia esse? Cara, na verdade eu tive 2 presentes, né? Porque a minha personalidade, ela para conhecer a política e sendo hoje vereador de oposição, eu acho que é um livro que está sendo escrito. Porque na oposição eu consigo mostrar muito mais quem é o Luciano Berto. Então a gente consegue mostrar o que está certo, o que está errado, né? Cobrar, que é o que eu sempre fiz. E o Luciano Berto vai sempre continuar sendo esse Luciano Berto, É desse ano que melhor ser passou. oposição, né? É melhor ser oposição. Pra melhor, é mais fácil fazer oposição do que ser, Isso aí. que é mais fácil bater do que defender, isso é claro. Com certeza. Assim, ó, eu quando tenho que defender, eu defendo, Sim. né? Mas quando tem que criticar, eu critico. Agora, uma coisa que eu não compactuo é com coisa errada. Eu não acho certo fazer coisa errada. E eu sempre fui uma pessoa que as piores decisões eu tive que tomar, Uhum. entende? Então a gente conversou entre os vereadores que hoje tem aí na Câmara de Vereadores. Nós temos um grupo de amizade também, né, e respeito político.
né? Que é com o Mauro, que é o Mauro que também era do lado de lá e também veio pro lado de cá, né? Então tem a Michele que entrou, aí então tem a Elisângela que também tá fazendo um papel legal, né? E tem a Luísa, né? Que é minha companheira de partido. Então nós fechamos uma parceria, né? A gente quer o bem da nossa comunidade. E nós resolvemos de fazer o papel, e lá em janeiro, quando nós sentamos e conversamos, nós resolvemos fazer o papel de vereador mesmo. Fiscalizar, cuidar do dinheiro público, saber o que não é, ouvir a comunidade, dar voz para quem não tem voz, né? Porque as pessoas eram acostumadas a votar, votou no vereador, o vereador vai lá, faz uma negociação aqui, uma negociação lá, né? E fica a favor disso, a favor daquilo, se mantém, bota um cargo lá, chama isso, chama aquilo. E aí tinha várias apostas até a metade deste ano, né, que passou, que um de nós íamos vender, né? Uhum. E o Berto era um desses que ia se vender, né? E aí então eu sempre também, com muito zelo, as pessoas que confiaram em mim e pela oportunidade que tive em me eleger, eu por muitas vezes me escondi do mundo, fui no meio de algum mato por aí, sentei, pensei, refleti, conversei com muitos amigos meus, né? E eu gosto muito de olhar no olho das pessoas. E aí a gente sabe quando as pessoas querem o bem ou querem o mal da gente. Então a gente vai lá, a gente conversa, a gente sabe que infelizmente e felizmente as pessoas, todas elas querem alguma coisa de ti, né? E você também, quando você tá com, né, você também quer isso de algumas pessoas. Mas eu prefiro querer a positividade, que elas vençam, para que eu possa vencer também. Porque se todo mundo vai bem, todo mundo vai bem, ponto final. Agora, se todo mundo vai mal, vai mal. E eu não quero isso. Então, graças a Deus, a gente fez uma amizade, tivemos muitos debates, né? Algumas coisas que eu não compactuo, eu falo, né? Tivemos muitas desorientações, né? Dentro do sincronismo que eu achava que tinha que ser, mas no final das contas deu tudo certo e cada um cumpriu com a sua palavra. O Berta sonha um dia ser presidente da Câmara, mas eu sei que eu tenho muito tempo para que isso aconteça, né? Eu falo da minha família sempre, a família aberta, né? A gente não é uma família pequena e eu espero não desonrar, porque até agora não foi fácil. Tu sabe que a perseguição ela te dá prejuízo financeiro, ela arrebenta contigo, mas eu assim, ó, se é para cair, vamos cair, mas vamos aprender a levantar. Então, tá aí, foi um ano assim especial, foi um ano muito positivo. Aprendi muito, né? Aprendi que o Berto também tem que fechar um pouquinho a boca às vezes, né? Então eu tô tentando me controlar, tô ouvindo as pessoas, os amigos, quando dizem, ó, eu acho que tu dá para ponderar aqui, dá para, né, mudar aqui. E a gente tá fazendo, tá mudando e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Nós queremos ver o que vai acontecer ali na frente, né? Eu ia te perguntar sobre teu futuro político, qual é que é a tua intenção, mas não precisa nem perguntar, né? Tu Eu quero crescer, quer seguir, né? eu quero crescer, eu quero a política, né? A boa política, ela ajuda muito as pessoas. Ela ajuda desde do recém-nascido, né, até o idoso, né? Então, eu quero continuar ajudando a minha comunidade. Eu amo Tenente Portela. Eu tentei sair daqui por várias vezes, não deu certo. E eu voltei para Portela. E prometi que é nessa terra que eu vou escrever minha história. Minha história vai sair daqui. E eu quero e vou conseguir alcançar os meus objetivos. O Berta quer, o Berta vai respeitar, né, o tempo dele, o tempo das pessoas, e quero que um dia elas me ajudem conforme eu vou ajudando, que um dia elas retribuam e a gente possa chegar onde a gente quer chegar, né? Quero ser prefeito, quero. Vamos pulando. O que der no limite da nossa idade, vamos adquirindo. Berta, foi um prazer conversar contigo no nosso podcast E aí, Belê. O podcast está disponível no YouTube, está disponível no Spotify, no Facebook e Instagram estamos presentes também no TikTok. E você que está em casa aí, que é comerciante, que é empresário, que gostaria de ter a sua marca tendo essa exposição, essa janela de mídia de exposição aqui na nossa região em especial, já que o nosso podcast é para pessoas da região, com pessoas da região, tendo como foco principal a audiência regional. Então a gente traz assuntos que são da região, pessoas que são da região para contar a sua história. Porque às vezes tem essa dificuldade de conhecer a história das pessoas, né? A gente sabe quem é o vereador Berta, mas poucos sabem por onde o vereador Berta passou, o que o vereador Berta fez, o que levou, o que o Luciano Berta, de fato, fez até chegar
ao cargo de vereador. E a nossa intenção é ser um microfone, acima de tudo, um microfone democrático, para abrir esse espaço para as pessoas conversar, para contar suas histórias, não só para as pessoas que detêm cargo público, mas também para o cidadão que tem uma história para contar, que tem uma bela história para contar, que tem uma história de vida para contar, seja ele um empresário, seja ele um pedreiro, seja ele um servente de pedreiro, seja ele um aposentado, seja ele um servidor público, enfim, não temos distinções e nem preconceitos com quem sentará nessa cadeira que o Berta foi o primeiro a sentar. É a primeira entrevista que a gente está fazendo, o nosso primeiro podcast que a gente está fazendo com o Luciano Berta, e para nós é um prazer imenso ter você. E voltando a falar com você que está nos assistindo, somos um espaço que estamos abertos, então, para que você também possa expor a sua marca através do nosso podcast aí, beleza? Para que você possa divulgar, possa vender mais, possa estar presente de fato na casa das pessoas. Entre em contato com o nosso departamento comercial, entre em contato com a Belê, e vamos juntos levar a sua marca, levar o seu produto, levar o seu serviço ao maior número de pessoas possíveis. Luciano, obrigadão. Só tenho a agradecer mais uma vez a ti, a tua família. E muito obrigado. Obrigado mesmo. Tu sabe que tu tem meu respeito e eu sei que, como eu desejo vitória para mim, eu quero que você você e a Kelly cada vez mais cresça, porque vocês merecem, vocês têm uma história e que as boas histórias permaneçam para a história do nosso município. Que bom, que beleza. Fecha a régua, paga a luz e até a próxima.